Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho de Atos, capítulo 4, e eu quero começar orando, amém? Então, Pai de amor, Pai de alegria, Pai de bondade, obrigada, Pai, por ter derramado o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Obrigada porque o Teu Espírito Santo, ele habita dentro de mim, dentro de cada um, de quem aceitou Jesus. E obrigada por isso. Obrigada por essa dádiva, obrigada por esse presente. Obrigada, Senhor, pelo teu imensurável amor. Obrigada, Pai. Continua, Senhor, derramando do teu Santo Espírito sobre nós e nos encoraja, Pai, a continuar seguindo em frente, com ousadia, com fé e com coragem. Amém. Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Eu quero começar. Então, só relembrando um pouquinho do contexto, capítulo 3, Pedro e João estavam no templo e na entrada, né? Na entrada eles passaram por um coxo, por um aleijado e o curaram. Aí esse aleijado, ele entrou louvando, né? Pulando, cantando no templo e todos, né? Criou aquele rebuliço. Então, aqui o capítulo 4 a gente vai tratar um pouquinho sobre o que os fariseus, saduceus, o que os religiosos, os líderes, né, da época achavam sobre isso, né? Então, ali eu quero começar com vocês no versículo 1 e 2, que fala assim: Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. O 2. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Amém? Então, os saduceus, eles não criam em ressurreição dos mortos. Eles não criam nem em anjos e nem em espíritos. E eles eram um grupo, né, um partido sacerdotal dominante da época do reinado de Herodes. Então, por isso que eles temiam tanto, né? E por isso também que era uma afronta Pedro e João falarem sobre ressurreição, porque eles não criam em ressurreição, né? Eles estavam falando algo que era impossível para eles, que é algo que eles não acreditavam, e por isso, então, né, era uma afronta a eles. E outra, se eles criassem um tumulto no templo, eles poderiam perder o poder e o controle, né? O controle e a autoridade daquilo, da situação. Porque Roma poderia achar que eles não estavam dando conta de controlar o povo, então tiraria eles do poder, né? Tiraria eles de toda a autoridade e poderia assumiria o controle. Então, isso eles tinham muito medo disso e eles não queriam que acontecesse. Então, né, a gente vai ver aqui a seguir os versículos seguintes falam um pouco sobre esse temor aí, sobre esse medo deles. No versículo 8 e no versículo 9 fala assim. Primeiro ali no finalzinho do 4 ele fala, né, que cerca de 5.000 homens agora já estavam crendo em Jesus, já tinham sido, né, já tinham aceitado Jesus. Um pouquinho antes, ali nos capítulos antes, foram 3.000 naquele discurso de Pedro, agora se juntou mais 2.000, agora já tem 5.000. Então, lá no 8 fala assim: cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado, porque as autoridades eles estavam perguntando para Pedro e João com que poder que eles fizeram isso, com que autoridade, em nome de quem, né, que eles estavam curando aquele aleijado. Então Pedro estava questionando isso. E olha só, aconteceu um milagre na cara deles e eles não estavam se importando com a bênção que esse homem recebeu. Esse homem, ele era coxo, né? Ele era aleijado desde nascença. Mais de 40 anos, e conforme a tradição lá deles, ele já tinha passado da época, da idade de receber algum milagre. Então, olha só, aquela vida não tinha importância nenhuma para eles. Só qual era o poder, em nome de quem que eles estavam. A gente consegue perceber que eles, em nenhum momento, eles se preocupam, né, com as pessoas, com o sofrimento daquela pessoa. Mas eles só querem se preocupam
com poder e ganância, né? Que tá bem claro isso, né? E como a gente consegue perceber isso hoje também, né? E não mudou nada, né? Era assim nos tempos bíblicos, continua sendo assim, né? Então vamos lá para frente. Lá no verso 12, fala assim, ó. Um pouquinho antes, ali no versículo antes, fala: a pedra que vocês rejeitaram, os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular. Esse versículo está lá em Salmo 118, 22 também. Então, o 12, ele fala assim: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Então, é um versículo lindo, porque realmente nós só somos salvos por meio de Jesus. É por meio de Jesus que a gente consegue hoje, né, se reconectar aí com o Pai, falar com o Pai diretamente. Amém? Então, depois ali no 13, eles falam, né? Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, eles ficaram admirados, porque eles eram homens comuns e eles falavam com ousadia, eles falavam com sabedoria. Por quê? Porque não era Pedro e João falando, era o Espírito Santo usando a vida deles, através da vida deles. Então, o Espírito Santo, né, tem sabedoria, tem ousadia, tem coragem, e ele dá isso para nós, para que a gente exerça a função que a gente precisa exercer no momento certo. Amém? Então, vamos lá. Lá no verso 16. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros, os religiosos, né? Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Então, né, eles continuavam não querendo enxergar, né, que foi por meio de Jesus, que Jesus, né, eles tinham uma venda tão forte, tão grande nos olhos de medo, uma cegueira, religiosidade, tradição e tantas coisas que eles não conseguiam enxergar um milagre na cara deles, né? E depois lá no verso 19 fala assim: Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os religiosos estavam pedindo para que eles ficassem calados, né? E eles não iam ficar calados porque eles obedeciam a Deus. Os membros do conselho não sabiam o que fazer com eles, porque lá no verso 21, finalzinho, fala: visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Então, todos que viram o milagre estavam engrandecendo, glorificando a Deus. Então, isso era algo muito bom. Então, eles não sabiam o que fazer, porque caso eles fizessem algo com Pedro e João, eles haveriam um tumulto, e daí, né, teria aquele problema lá com Roma, que a gente já conversou no comecinho do vídeo. Então, vamos lá. Nos versos seguintes, tem a oração dos apóstolos. E eles falam assim, eu quero ler com vocês o verso 29, que fala assim: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. No finalzinho, o Espírito Santo encheu aquele lugar com poder e eles pregavam corajosamente a palavra de Deus. Olha só, então o Senhor, né, ele respondeu a oração deles no mesmo instante, porque era realmente aquilo que o Senhor queria, que eles pregassem a palavra, pregassem Jesus, né, fossem testemunhas de Jesus aonde que eles estivessem. Para isso eles pediram coragem, porque realmente eram tempos muito difíceis, como ainda é hoje, né, tempos difíceis. Então que o Senhor nos dê coragem, ousadia, intrepidez, para que a gente pregue, né, seja testemunha do Senhor e pregue a palavra dele onde nós estivermos. Amém? Então, no 32, todos os que creram estavam unidos em coração e mente. E depois no 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande... Então aí, né, para finalizar, Deus ele nos deu o espírito de poder, de amor e equilíbrio. Então, olha só que maravilhoso, né? A gente tem esse espírito dentro de nós, conosco. A gente precisa usufruir aí dele, conversar com ele, com o Espírito Santo, para que a gente veja o que ele quer que nós façamos, né? Então, os versos ali finais, eles mostram a unidade,
né, da Igreja de Cristo, mostravam como eles estavam caminhando em unidade, em amor, em cuidando realmente uns dos outros. E isso é maravilhoso, né? E nos ensina que hoje nós podemos fazer isso. Cuidar uns dos outros, amar, né? Estar aí disponível para que a gente possa andar realmente aí, estar novamente em unidade. Então, estes foram os meus comentários de Atos capítulo 4. Eu espero aí ter ajudado vocês na leitura. Um grande beijo. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui e até o próximo capítulo. Tchau!